Amores, tudo bom? Tudo certinho? Gente, estamos aqui para a nossa terceira aula sobre ecologia. Agora a gente vai falar sobre ecossistema, tá certo? Deixe-me colocar aqui esse primeiro slide para a gente comentar algumas características, alguns aspectos interessantes sobre ecossistema. Gente, pessoal, eu coloquei a priori para vocês que ecossistema seria a biocenose mas o biótopo apresentando interação estável. Essa interação é chamada simplesmente, é uma denominação até nova, de homeostase ambiental. Vamos ver o que é isso. O que é a biocenose? É o conjunto de organismos, ou seja, são as comunidades. Aí, no caso, no ambiente aquático, você encontra crustáceos, você encontra peixes, quinidários, quinodermatas, ou seja, você tem todo esse grupo de organismos formando a biocenose. E você vai encontrar também, do ponto de vista abiótico, né, vários fatores que vão propiciar a vida desses organismos. Primeiro, luminosidade solar. Cabeça, para quem? Para as algas. Observe que as algas são organismos fotossintetizantes. Vão promover a fotossíntese, vão promover a produção de matéria orgânica, né? A produção primária. Observa que também esses organismos eles dependem exatamente da variação da maré. Maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa. Principalmente se eles se encontram próximos ao litoral, né? Porque se você analisar comigo direitinho, no litoral eu tenho a chamada região do supralitoral, onde a água ela não chega. Eu tenho o médio litoral, onde recebe variação da maré. E eu tenho o chamado infralitoral, que é aquela área que sempre está alagada, né? Então, se esses organismos eles sofrem essa variação, você tem também a maré relacionada com um fator abiótico. Você tem a salinidade relacionada ao fator abiótico. Você tem a temperatura também sendo caracterizado como fator biótico para esse ecossistema. Observa bem o seguinte, dentro dessa variação de maré que você encontra a maré de Cizige e a maré de quadradura. Maré de Cizige é aquela que sobe muito e desce muito, né? Maré de quadradura é aquela maré que sobe pouco e desce pouco. Imagina um ouriço, aquele mesmo equinômetro que eu destaquei para vocês na nossa segunda aula sobre ecologia. Ele tem que ter uma adaptação tão grande, gente, se um desses espécies, ele se encontra na região, em uma dessas regiões, mais precisamente no médio litoral, que recebe essa variação da maré. Porque sabemos que uma maré ela tem de 6 em 6 horas, você tem maré alta e maré baixa, né? Então, maré alta, tudo bem, o organismo está ali, ele tem a respiração branquial, está tranquilo, está massa ali para ele, está chegando nutrientes. Mas quando essa maré ela seca, ele tem que ter condições, ele tem que apresentar adaptabilidades que propiciem que ele fique ali naquele ambiente seco, porque o médio litoral ele fica seco. Então esse ouriço, esse organismo que se encontra nesse local, ele tem que reter água para receber esse aporte de oxigênio a partir das suas brânquias, né? Ele tem que resistir a esse alto grau de salinidade. Alto grau porque normalmente eles ficam ali no suco. A água evapora, o que é que fica ali? Muito sal, né? Então observa que esses fatores ambientais às vezes eles são drásticos para o organismo, tá certo? Então, essa interação que esses organismos eles apresentam com os fatores abióticos é que vão promover a formação do ecossistema e que vão dar certa estabilidade, vão promover um padrão comportamental, vão promover um padrão estrutural e morfológico nessas áreas. Tranquilo? Beleza? Melzinho na chupeta. Pelo próximo slide que eu coloquei para vocês. Ó, aqui nós temos, aqui eu coloquei para vocês, tá? Uma dica
de olho na dica ou de olho no bizu de cabeça, como queiram, tá? Ecossistema pode ser chamado simplesmente por sistema ecológico, uma denominação nova. Observe que em biologia tem muitos sinônimos, então a gente tem que estar ligado em todos esses sinônimos que aparecem para a gente. Falei em ecossistema, eu falo em sistema ecológico. É sistemático, tá? Sempre vai ocorrer isso. Você tem uma denominação e depois entra mais uma. Existe algum conceito em biologia que você daqui a pouco você retira e coloca outro. Isso aí é o que faz a biologia linda, simplesmente maravilhosa, né? Quando eu estudava há alguns anos, quando eu era estudante de ensino médio, uns 2, 3 anos mais ou menos. Né? É claro que não, óbvio. Quando eu era estudante secundarista, de ensino médio, todo professor de biologia falava que existia 150 mil genes dentro da célula. Hoje em dia, depois do projeto Genoma, foi constatado que não chega a 25 mil genes. Né? E desses 25 mil genes que nós temos nas células, abaixo de 10% é que são genes funcionais. São genes que propiciam, que viabilizam exatamente toda a condição metabólica nossa. Né? Então, por isso é que a gente encontra exatamente esse tipo de característica. Você encontra a ciência sempre um processo evolutivo. E esse processo evolutivo é importante, porque sempre vem coisa nova. Exemplo, esse sistema ecológico é muito recente. Ecossistema é uma denominação bem mais antiga. Eu acho até que demorou eles colocarem outra denominação para ecossistema. Tá? Então, vamos ver o próximo slide. Vê bem aí que eu coloquei para vocês. Ó, uma definição sobre ecossistema. Uma definição bem pragmática, bem objetiva e direta e cristalina. Tá? Ó, é um conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos, como os organismos vivos, plantas, animais, micróbios ou micro-organismos, como queiram chamar, e os componentes abióticos, que são os elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo, minerais, variação de maré, aumento ou diminuição de temperatura. Então, tudo isso são fatores abióticos. Beleza? Coloquei também para vocês, ó, ecobiose. Se liga que essas duas denominações são importantíssimas. Interação entre ser vivo e o ambiente. Ecobiose. Beleza? Interação entre o ambiente e o ser vivo. Alelobiose. É interação entre os seres vivos. Beleza? Pode ser seres de mesma espécie ou de espécies diferentes. Beleza? Tranquilo? Então, simples, melzinho na chupeta para você absorver, para você entender de forma bem cristalina, tá? Coloquei aqui para vocês os chamados biociclos. Cabeça, o que é um biociclo? Pessoal, a priori nós temos 3 tipos. Nós temos os epinociclos, os talassociclos e os limnociclos. Cada um está relacionado a áreas, a ambientes diferentes. Ó, o epinociclo relacionado à Terra, ao ambiente terrestre, todos os ecossistemas da Terra, beleza? Os talassociclos estão relacionados à água salgada, os mares, os oceanos. E os limnociclos são aquelas áreas onde você encontra lagos, lagoas, rios, riachos, riachões, beleza? Então, cada um desses aí são caracterizados como biociclos. Os biociclos terrestres e aquáticos. Tranquilo? Vê lá. Aqui eu coloquei para vocês uma característica que é muito comentada no Enem. Muito. É comentado até demais. É o chamado ecótono ou ecótone. Tanto faz. Tá? É sinônimo também. Desculpa por não ter colocado aí para vocês. Tá certo? Porém, se você estiver anotando, aí seria interessante que você colocasse essa denominação. Quando eu falo em ecótono, eu posso falar em ecótono. Vamos ver a definição e depois eu passo aí para vocês as características ambientais. Ó,
Ecótono é uma região de transição entre duas áreas, comunidades ou ecossistemas, contíguas, com fauna e flora mista e com espécies ou espécies novas resultantes de contato. Amores, observe o seguinte, é nada mais, nada menos que uma área de transição, né? Uma área de transição. Exemplo, cerrado e tu tens ali próximo a mata amazônica, né? Então, você vai encontrar características relacionadas ao cerrado e características relacionadas à mata amazônica. Até você passar totalmente do cerrado para a mata amazônica, né? Ou da mata amazônica para o cerrado. Tranquilo? Então, essa área que existe entre dois ecossistemas é chamada simplesmente por ecótono. Existe aqui, eu coloquei para vocês bem bonitinho. Eita, eu havia colocado ali, ó, ecótonos. Faixas de também são chamadas como faixas de transição, tá certo? Olha lá, vê só. Aqui eu coloquei para vocês um ecótono que é muito interessante. Você tem o mar, né? Você tem o mar e você tem o rio. Quando você está chegando próximo ao mar, você vai encontrando características bem distintas em relação à vegetação. Principalmente o tipo ou os tipos de árvores. A Vicênia racemosa, a Rhizophora mangue, que são árvores que prenunciam regiões de manguezal, que estão em regiões de mangue. Então, observa que existe um processo transitório, né? Existe um processo transitório dali do rio, chegando no mangue ou na área de manguezal, até o litoral e depois o mar aberto, né? Então, é um dos exemplos que são bem palpáveis, é um dos exemplos que você pode visualizar com muita facilidade no nosso litoral, principalmente aqui, apesar de terem devastado, né, muitos mangues, muitos estuários, Eita cabeça, estuário é o quê? Zona estuarina. É a mesma coisa. Estuário, zona estuarina é a mesma coisa. É aquela área de transição entre o mar, né, e o rio. Então, nessa zona estuarina você vai encontrar o mangue. Beleza? Como eu coloquei para vocês, né? O mangue é importantíssimo. A lama é importante para reter metais pesados, para as bactérias, para os fungos conseguirem promover quebra de vários tipos de substâncias. Então, a água ela chega, a água do mar ela chega até o mangue. O mangue ele consegue trabalhar, ele consegue manipular, né, mais precisamente a lama a partir dos seus fungos e bactérias e retorna essa água de forma limpa. Impressionante, né? Essa dinâmica que a gente encontra. Além disso, você vai encontrar espécies sazonais, como um exemplo muito interessante que eu acho é o Goniopsis cruentata, né? Que é o aratu. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver aquele caranguejozinho preto e vermelho. Ele sobe nessas árvores, né? Na Vicênia ou na Rhizophora mangue. Quando a maré está enchendo, ele sobe e depois, quando a maré ela fica seca, né? Ele tende a descer para captar nutrientes. É muito interessante esse tipo de organismo. Bem diferente do caranguejo, né? O caranguejo ele forma o suco, ele entra, ele se alimenta, ele é necrófago, né? Ele se alimenta de matéria orgânica em decomposição, se alimenta de cadáveres, né? E o guaiamum, que é o Quartzona guaiane, ele está aí numa área de ecótone, mas ele é mais um fidalgo, né? O guaiamum ele é um fidalgo, ele se alimenta só de vegetais, por isso que existe uma diferença muito grande no sabor da carne do guaiamum e da carne do caranguejo, né? Porque o caranguejo, como eu havia falado, ele é necrófago, já o guaiamum ele tem uma dieta mais seletiva,
Beleza? Então, gente, vimos vários aspectos interessantes aí sobre ecossistema. A gente falou sobre ecótono. Observa que uma denominaçãozinha, um nomezinho já mata essa questão. Ecótono ele está relacionado à transição, a áreas transicionais entre ecossistemas. Beleza? Então, é a nossa terceira aulinha. Tudo de bom, fica com Deus. Um grande abraço no coração. Beleza?